mercado, ia falar um pouquinho sobre venda de valor. Então, vai ser mais ou menos a linha, né, a jornada nossa aqui dentro desse evento que está tendo hoje, organizado pelo Alexandre, eu acho que é o segundo ano, né, a gente está participando. O primeiro que eu participei foi lá em Balneário Camboriú, né, que foi na Speedway, e foi bem legal, né, Alexandre? Então, estamos aí de novo para falar um pouquinho sobre 3M, o que 3M faz no mercado, o que 3M, qual a participação da 3M, e enfim, qual a participação da Volk e quais as vantagens, né? Aqui a gente está falando com um grupo seleto, né? Um grupo que eu entendo que é um segmento que vem crescendo muito, né? É um segmento que está acostumado com um ticket maior, que eu também entendo ser uma evolução da estética, né? A estética automotiva ela veio para ficar, no meu ponto de vista, né? Pelo menos é o que eu tenho entendido do mercado. Então, sempre que o nosso segmento ele se cruza muito com esse segmento da estética automotiva, que é a área de polimento, que é a área de aplicação de coach, que, enfim, toda essa parte de estética, tá, pessoal? Então, vai ser uma palestra que não vai ser muito longa, não quero tomar muito tempo de vocês, é falar basicamente sobre o nosso dia a dia, sobre aquilo que nós temos para oferecer para o mercado e como que a gente pode estar unindo as forças, porque é assim que eu entendo, né? E eu entendo que 3M, quando ela entra no processo, ela entra como alguém que está no topo, né? Isso é uma realidade. Eu acho que eu posso ter a pretensão de dizer e me colocar dessa forma, em função de tudo que a 3M é dentro do mercado mundial. Uma empresa aí que tem 100 anos, mais de 100 anos, na verdade, né? Se a gente for pegar na linha, é mais de 100 anos. Acho que deu uma caída aqui, acho que agora voltou, mas tem mais de 100 anos no mercado. Uma das poucas centenárias hoje dentro desse contexto, né? Uma empresa que tem mais de 50 mil SKUs, né? Assim, mais de 50 mil itens a nível global, onde atende toda a cadeia produtiva de qualquer produto que vocês possam imaginar. A 3M está dentro desse contexto. Desde daquela parte laminada dentro do farol, é um dos produtos que a 3M mais vende a nível global, né? Quanto, enfim, um isolante ou qualquer outra coisa que tem dentro do automóvel. Eu costumo falar que 3M é uma companhia muito diversificada, que está presente em praticamente tudo. Hoje, se tu chegar dentro de uma cozinha de uma dona de casa, a esponjinha, a Scotch-Brite, ela está presente ali na pia. E, ao mesmo tempo, ela está dentro de inúmeros itens, dentro de uma sonda espacial que está no espaço, fazendo algum trabalho para a NASA, ou para uma agência europeia, ou alguma coisa parecida com isso. Por exemplo, a sonda que está fazendo a investigação agora, né, no cometa esse, né, que está bem em voga no momento, né, pode ter certeza que tem N produtos da 3M dentro desse equipamento. Então, é muito disso que a gente está falando, né? Uma empresa que está presente em tudo e é reconhecida por tudo que faz com excelência, né? E que é reconhecida pela tecnologia e pelo desenvolvimento de tudo o que faz. E quando a gente traz isso para dentro do nosso negócio, o nosso negócio ele muda. Então a gente precisa ter esse entendimento do que uma marca pode representar dentro do negócio, né? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho esse finalzinho de tarde, início de noite, falar sobre venda de valor e como uma marca ela pode acrescentar muito dentro da venda de valor de qualquer negócio, né? Eu costumo sempre dar o exemplo do lugar onde eu trabalho. Aqui é uma distribuidora master da 3M, que distribui o Brasil inteiro. Nós temos clientes no Amapá e temos clientes em Pelotas, que é o sul, quase o extremo sul do Rio Grande do Sul, né? Então, atendemos o Brasil inteiro. Uma empresa que foi fundada em 2019 com o intuito de distribuir o Window Film dentro de uma parceria com a 3M. Nós fazemos parte de uma holding. Vocês desculpem que hoje eu tinha até uma apresentação de poucas páginas ali para ir trocando a tela junto com vocês, mas tivemos um problema técnico e vou ter que tirar essa parte porque eu não consegui fazer meu computador linkar com uma plataforma aqui do nosso podcast. Então a gente precisa, hoje vai ter que ser só verbal mesmo, né? Então, dentro desse conceito e dentro desse contexto que a gente foi inserido,
eu fico imaginando algumas cenas, né, hipotéticas, mas que eu entendo que sejam reais, né? No momento que a Volk ela se associa com a 3M e vai para o mercado, eu fico imaginando quanto que essa empresa vale, né? Então, se eu fosse fazer o valuation dessa empresa, se hoje, se o investidor dessa empresa resolvesse vender essa empresa, quanto que ela valeria, né, no mercado hoje? Sei lá, eu não tenho esse número. É uma conta que nunca fizemos. Eu só queria fazer para vocês uma hipótese aqui, né? Certamente teria alguma coisa, sei lá, vamos pensar em 100 alguma coisa, né? Só para dar um índice. Mas pensa agora, se essa marca saísse do contexto e ficasse só a Volk, né? Que é uma empresa sólida, uma empresa que nunca atrasou um título, uma empresa que já está no mercado já praticamente 7 anos, uma empresa que, enfim, está no mercado, já tem uma carteira, já tem um canal de venda bem definido. Mas você pode ter certeza, se a 3M saísse como marca desse negócio, o seu valor de mercado certamente seria outro completamente diferente. Então, é disso que a gente está falando. A Volk tem um nome? Tem um nome, sim. Ela criou uma história durante toda a sua trajetória, durante toda a sua jornada. Mas a 3M também, ela veio e agregou, e hoje é uma marca muito forte em função dessa parceria que foi linkada lá atrás, no início de 2019, no momento que tudo começou, né, gente? Então é um pouco disso que a gente vai comentar um pouquinho hoje, né? E eu estou contando um pouco dessa história para vocês, para que seja entendido mais sobre venda de valor. Porque todos vocês têm uma trajetória também. Todos vocês que estão aqui assistindo, independente do momento que seja que vocês estão assistindo essa pequena palestra, mas todos vocês têm uma trajetória, um desenho, todos vocês têm uma jornada, né, que vocês percorreram até aqui, né? Alguns com mais dificuldade, outros com mais facilidade, mas todos têm uma trajetória, têm uma história que precisa ser levada em consideração e que certamente sempre vai colaborar com tudo, né, com todo o escopo do negócio de vocês. Mas uma marca de alto valor sempre vai agregar ao negócio de vocês. Então é muito sobre isso que a gente está falando. No nosso negócio especificamente é película automotiva, tanto o PPF, né, quanto o window film, né? Então hoje a gente tem películas ali que foram desenvolvidas para 3M, era um dos slides que eu tinha para mostrar para vocês, é a patente do filme. 3M inventa o filme lá na década de 60 em função de uma solicitação do governo americano. A 3M tem esse documento, um documento que eu ia colocar na tela, a primeira patente de window film na história da humanidade, vamos falar assim, né? Que foi uma solicitação do governo americano para a corrida espacial. A gente estava falando do cometa, né, 13 Atlas agora há pouco, né, e as sondas, porque não é uma só, que estão tentando monitorar e ver todo o comportamento desse corpo celeste que está aí bem em voga no momento, mas 3M está presente em tudo, e é uma empresa americana, e o governo americano tem uma sinergia muito grande com essa empresa, e sempre teve, até porque é uma fornecedora do próprio governo americano. E a película automotiva ela nasce aí, dentro desse projeto, né? E a 3M tem vários patentes dentro desse processo de lá para cá. Tanto a primeira patente lá na década de 60, como o próprio Color Stable, que foi patenteado logo na sequência, ali mais ou menos pela década de 90, foi patenteado esse produto. No momento em que o filme tinha problema sério de desbotamento, entra o Color Stable como um produto que não desbota. O próprio nome ele é bem sugestivo, né? Color Stable, estabilidade de cor. Na época, um produto à base de nanocarbono, um produto que foi reconhecido pela nitidez, né, do produto, né, principalmente a visibilidade interna para fora do carro, eu sou um amante desse produto, até hoje eu sou apaixonado por esse produto, né, porque é um produto que entrega muito conforto térmico e uma nitidez absurda. Então, a característica ótica dele é muito boa, e eu costumava dizer, né, o meu carro é uma manobra no meu subsolo, sem abrir os vidros, e eu uso um VLT 5, uso um VLT bem escuro, até para preservar as pessoas que estão dentro do carro, que vivem no mundo hoje, e segurança não é o ponto forte, né? Então, o Color Stable ele veio para
pegar esse nicho. A 3M faz essa patente do filme, essa patente ela já inspirou, né? Então ela já é de domínio público, tanto que vocês veem que tem várias outras empresas hoje que exploram ainda o carbono. Esse produto evolui, agora ele é um produto híbrido, né? Que essa mudança ela focou basicamente aquele Riesen, né? Que o carbono ele traz, né? Então mitigar esse efeito, esse esfumaçamento do produto. Esse produto ele entra no mercado no final do ano passado e, e veio para solucionar, e o foco da 3M foi realmente esse, mitigar o Riesen e também aumentar o conforto térmico desse produto. Outro produto que a 3M tem a patente, é uma patente ainda em vigor, é o produto multicamada, o produto MOF, como a gente chama, numa tradução livre, filme óptico de multicamada, mais personificado num produto chamado Cristalline. Quem já usou Cristalline sabe o que estou falando, é um produto fora da curva, um produto completamente surreal. Um produto que hoje, se tu procurar no mercado, ele não existe. É um produto que nós costumamos dizer, sem medo de errar, ele não tem pirâmide, ele está fora dessa pirâmide. Hoje o mercado ele tem uma pirâmide bem estabelecida, onde tem o produto tintado, vamos colocar assim, profissional e tal, que está nessa base de pirâmide, né? Isso o mercado, o 3M não tem produto tintado nem profissional, mas o mercado, de uma forma geral, tem esse produto ainda como base. E o topo dessa pirâmide, digamos assim, de mercado, de uma forma mais ampla, é o Ceramic, né, que é um produto de tecnologia mais recente, um produto que entrega muito conforto térmico, né? E o preço dele já não é tão alto como era lá no início, né? Mas Cristalline está fora disso tudo. Ele carrega consigo não só o conforto térmico, não só o conforto térmico que uma película deve entregar. A Cristalline, sim, ela entrega um conforto térmico surreal, né? Mas o diferencial do mercado que ela entrega é a nitidez, é a forma como ela passa a luz por ela. Então, porque ela já nasce de um produto 100% óptico. É um produto que a 3M fornece para a indústria, de uma forma geral. Porque a base do Cristalline é um produto que a 3M fornece para empresas de celular, por exemplo. Independente de você ter um Samsung, de você ter um celular chinês, um Xiaomi, alguma coisa parecida, ou um Apple, assim na figura do iPhone, ele tem uma película por baixo do vidro, uma película que ela precisa ser 100% ótica, até para que o aparelho funcione, né? A tela touchscreen ali. Então ele precisa ter essa película e precisa ser uma película que a luz entre de uma forma e saia do outro lado da mesma forma. Então ela tem que ter uma característica 100% ótica. E é esse produto que é a base do Cristalline. Só que ele é infestado, vamos chamar assim, que já passou, viu o pessoal do têxtil aí, né? Quem faz camisetas, quem faz bonés, sabe como é que funciona os cortes, né? Eles infestam, eles pegam o produto, daí eles pegam o tecido, sobrepõem e passam a máquina ali para cortar de uma vez só. A Cristalline é mais ou menos isso, é um infesto, né? É uma sobreposição de 220 camadas de produto, né? E aí entrou o desafio. Como sobrepor 220 camadas de um produto e manter a característica ótica inicial? Aquele produto que foi desenvolvido para ser 100% ótico. E agora, como que eu entrego isso, né? E a 3M conseguiu fazer essa sobreposição. Então, a 3M hoje tem um produto que, além de entregar um conforto térmico surreal, porque ele trabalha com rejeição de calor, como se fosse, entre aspas, uma metalizada, mas sem metal, mas ao mesmo tempo também sem metal e refletindo o calor. Ou seja, ele vai esquentar muito menos o vidro. No caso, uma cerâmica trabalha esquentando o vidro, porque ela absorve o calor, né? A cerâmica absorve e Cristalline não. Então, Cristalline, além de ter um conforto térmico diferenciado em função dessa característica específica, de rejeitar o calor, de refletir o calor por fora, ela também tem uma característica ótica única do mercado. Única. Então, quem já usou esse produto sabe que é algo muito diferente. E aí entra aquele nosso cliente, né? A venda de valor. O que o nosso cliente busca quando pensa numa película para vidro, né? Ele está pensando em quê? Ele está pensando só em escurecer o carro? Ou ele está pensando também em algum tipo de proteção, tanto para o equipamento dele, como para a família dele que está dentro do carro, né? Então, o que está acontecendo?
E aqui entram alguns pontos da venda de valor, né? Porque hoje a marca, eu entendo que é um dos pontos que mais traz fidelização em qualquer negócio. Apple é um exemplo disso. 3M é o Apple das películas, essa é uma realidade. Quando tu falar 3M para o teu cliente final, tudo vai fazer sentido para ele com uma claridade, vamos dizer assim, com uma nitidez, com uma lucidez muito grande. 3M é referência em qualquer coisa que faz, né? Então, qual película hoje poderia entregar 1.700 de fator de proteção solar? Um produto 3M entrega. Né? Então, é isso que uma pessoa que está dentro de um veículo hoje, com um produto 3M, é isso que ela está levando, é isso que ela está entregando para sua família, para seus filhos, independente do momento. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos, um deles está aqui comigo, eles são bem carinhos, né? Eles são bem alemães, com a pele muito clara, e para subir para a piscina, eles precisam usar um produto com um índice bem alto. Eles usam na faixa de 80, minha esposa usa isso neles. Né? Então, o que acontece com um produto 3M? Está entregando 1.700, quer dizer, para estar dentro de um carro que muitas vezes tem um tempo de exposição muito alto, levando para a escola, levando para o médico, levando para passear final de semana, para fazer uma viagem ou alguma coisa desse nível. Então, 3M é isso que está entregando para o cliente final. E para ti, como aplicador, como aquele que tem uma estética, aquele que está pensando em trabalhar com window film, o que entrega? Entrega segurança. Entrega valorização do teu negócio. Entrega alguém que é linkado com uma marca extremamente forte, uma das maiores marcas do mundo. Como eu falei, está na pia da cozinha da dona de casa e está dentro de uma sonda espacial da NASA que está hoje fazendo algum tipo de pesquisa fora do nosso planeta. Então é isso que a 3M é, e não é um blefe, ela está realmente dentro desses contextos. Então ela está dentro da cadeia fabril de praticamente tudo. Hoje, se tu pegar um carro, independente de ser um Fiat ou ser uma Porsche, certamente, dentro desses carros, certamente tem muito produto 3M. Produto de isolamento térmico, produto de isolamento elétrico, produto adesivos estruturais, colas, vamos chamar assim, mas vamos falar baixinho, cola, porque o pessoal da engenharia iria nos puxar as orelhas, mas adesivos estruturais tem muita coisa de vedação. Então, 3M é isso, está presente, já faz parte desse contexto. E eu te digo por experiência, assim como administrador e como uma pessoa que trabalha dentro desse contexto e desse conceito 3M, muitas portas já se abriram por eu representar essa marca. E aí entra um ponto que eu entendo como sendo um dos mais fortes desse contexto todo, certo? É como nós nos apresentamos para o mercado como empresa e como negócio, né? Como o mercado nos lê como alguém que tem uma definição, sabe onde está e para onde quer ir, ou alguém que atira para tudo que ela é, né? Hoje a Volk, o que ela é? Ela é uma distribuidora 3M, ponto. Né? Hoje, se você ligar aqui e quiser qualquer outro produto, eu não tenho para te vender. A minha equipe ela atende exclusivamente 3M. E o nome disso chama-se foco. Temos um foco bem definido do que queremos e o que queremos, né? E com quem queremos. A gente quer um autorizado, a gente quer alguém que defenda a marca. Hoje nós temos cases que a gente pode passar para vocês o telefone direto dessas pessoas, se vocês quiserem. Pessoas que entraram dentro desse contexto e hoje são referência a nível nacional dentro da companhia como aplicadores 3M. Alguns deles nem aplicadores eram. Né? Ali em São Paulo, a gente tem uns 3 casos bem claros disso. Né? Hoje são amigos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente também tem casos de... A gente tem um cliente aqui que a gente abriu faz 9 meses e está sendo um parceiraço dentro de concessionários e tudo aqui em Passo Fundo. Né? Não quero citar muitas pessoas aqui, até para não ser injusto com ninguém, porque são vários, mas eu entendo que a marca levou eles para outro nível e vai levar eles para patamares muito maiores ali. Que venda de valor é isso, é segurança. Né? É como tu pode vender qualquer tipo de chocolate, como tu pode vender um Copenhague, como tu pode vender um Cacau Show, e aí tu está te diferenciando no mercado, porque esse produto só tu tem. E aqui a gente está falando de fidelização, né? Porque a fidelização ela passa por isso. Ela passa por um ambiente legal? Passa por um ambiente legal, sim. Passa por um espaço queijo, por um cafezinho, de repente um hobbyzinho ali que a pessoa pode sentar e consumir algum tipo de produto, de repente até
resolver alguns problemas básicos do seu dia a dia, com a internet, alguma coisa parecida. Mas também passa por uma segurança de uma marca muito forte. E o teu negócio, eu entendo, e é um exemplo que eu sempre dou, qualquer tipo de empresário. A empresa é como se fosse uma semente. Um dia tu botou na terra, ok? E quem é mais da roça, né, quem é do campo, né, sabe como é que funciona, né? Eu lembro, um exemplo que eu sempre dou por onde eu passo, de um pessegueiro que nasceu lá no meu pátio, na parte do meu pai, na verdade. E aquele pessegueiro, ele nasceu, e ele cresceu, e ele foi desenvolvendo, e foi crescendo, e não era muito harmônico o crescimento dele, e daqui a pouco ele começou a dar fruto, começou a dar flores, me perdoem, e a flor do pessegueiro é muito linda, e daqui a pouco começou a dar fruto, e os frutos eram todos deformados, e tinha muito bicho, tinha muito inseto, tinha muita praga. E por quê? Se era uma árvore bem adubada, se era uma árvore que nasceu ali e tal, né? E eu entendo o negócio muito por aí, sabe? Porque quando tu pega uma árvore um pesqueiro e ele começa a crescer, o correto, se tu conversar com qualquer pessoa de mais idade, é fazer um enxerto nele, né? É tu ir lá cortar o caule, pegar a gema de uma árvore que já produz, colocar ali, fazer todo aquele processo ali de isolar um pouquinho ali para poder proteger ali aquela área que foi feito o enxerto propriamente dito, né? A inserção ali da gema, e daqui a pouco ela começa a brotar, e daqui a pouco ela vai pegar toda aquela referência que ela tem daquela árvore que já produzia e vai começar a produzir, e vai produzir muitos frutos. E lá no meu pai teve um caso muito disso. Eu era moleque ainda, eu lembro que, nossa, agora a coisa está funcionando, né? Aquela árvore que estava ali não produz nada, nós botamos uma árvore com enxerto, que agora que produz frutos maravilhosos, lindíssimos e saborosos. Então é muito sobre isso. A nossa empresa ela precisa muitas vezes passar por momentos de evolução. E também entendo que para te colher o fruto, essa árvore ela tem que estar pronta e o fruto tem que estar maduro, né? Então o nosso negócio e o nosso mercado, eles trabalham muito unidos, né, em cima de uma maturação. E o nosso negócio ele precisa estar pronto para algumas coisas. Não adianta a gente trazer daqui a pouco uma 3M para dentro do ambiente que muitas vezes não está maduro para ele. Né? Porque a gente está falando de venda de valor de verdade. Agora a gente está separando um pouco os homens das meninas. Essa é a realidade. Né? Então, é assim que eu entendo o mercado. Né? Que é uma marca muito forte, que vai trabalhar num ticket diferente, que vai tentar trazer clientes diferentes desse mercado para dentro da tua loja. E aí entram os desafios, né? De quem é o cliente que vai entrar na tua loja. É os mesmos que sempre entraram, ou agora tu vai começar a captar outro tipo de cliente, porque agora tu está te posicionando de uma forma diferente em relação a todo esse mercado que está aí e está pronto para receber coisas novas, né? Então, isso que eu entendo como evolução, e o nosso negócio ele é muito sobre isso. É trazer coisas novas, é trazer coisas diferentes para o mercado, uma marca de segurança, aquela marca que quando o teu cliente bate o olho, ele sabe, isso é diferente, certo? Então é muito sobre isso, isso fideliza, porque 3M não abre um em cada esquina, ela vai homologar assim, um aplicador, vai ter um perímetro pré-estabelecido, e esse cliente ele tem um perímetro para trabalhar, se desenvolver e se apresentar para o mercado como aquele a quem que representa e traz consigo uma marca centenária e uma marca extremamente correta e séria, né? Até porque todas as referências jurídicas de uma 3M é em cima do escopo americano, em cima do compliance americano, certo, gente? Então é muito sobre isso que a gente está falando. A gente não tem todo o tempo do mundo, né? Falar tudo que gostaria, né? A gente pode falar horas aqui, como a abordagem, como chegar no cliente, como atrair esse cliente, mas eu entendo que vocês que são da estética hoje já têm uma evolução natural, vocês já trabalham com um ticket diferenciado do mercado, então para vocês é algo muito mais natural a gente falar sobre produtos de alta performance. Outro produto que a 3M tem e desenvolve também, é um produto que o governo americano também solicita para a 3M, a 3M inventa, é o PPF. Que hoje está na moda, é um produto que democratizou
tem bastante coisa chegando de diversas partes do mundo, principalmente da Ásia, mas assim, do Oriente, né? Então acho que todo mundo aqui já teve oportunidade de tocar nesse produto, ou pelo menos ouviu falar, né? Mas a 3M inventa esse produto também na década de 60, por solicitação do governo americano durante a Guerra do Vietnã. O governo americano pede para a 3M um produto para proteger as fases dos helicópteros. Então, era um momento de crise, um momento que os Estados Unidos sai do seu contexto geral e vai para a Ásia, é um lugar extremamente úmido, né? E onde os helicópteros voavam muito baixo, e tinha toda uma situação ali que precisavam proteger as faces dos helicópteros. E a 3M inventou o PPF para proteger. Até hoje, a 3M continua fornecendo esse produto. Era uma das lâminas que nós íamos apresentar aqui para vocês, né? Mas a 3M ainda fornece para a Boeing, para a Northrop Grumman, para a Bombardier, para a Airbus, para a própria Embraer, nossa aqui. PPF, para todas essas linhas de aviões, inclusive os aviões que nós pegamos aqui nos nossos aeroportos domésticos e fizemos esses percursos mais curtos, né? Eu estou em Porto Alegre agora falando com vocês, mas Porto Alegre São Paulo, Porto Alegre Campinas, Porto Alegre Salvador e assim por diante. Qualquer um desses deslocamentos e esses aviões que nós pegamos, hoje a redoma do radar lá na frente, né, tem uma proteção de PPF e a 3M fornece, independente da aeronave que você pegar, né? Os próprios aviões, né, dos porta-aviões americanos, né? Então, esses aviões, eles precisam ter proteções nas pontas das asas e também nessa redoma do radar. Lembrando que é um produto que não pode interferir, né, nos sinais que esses radares emitem, né? A gente está falando de segurança do piloto. A gente está pensando em segurança de toda uma tripulação e de passageiros. No caso de um avião de passageiro, né, que a gente usa, um avião militar que está decolando num porta-avião. Lembrando que o porta-avião está no meio do mar, né? A gente tem uma sopa suspensa de sal e água, né, que é aquela maresia fortíssima um porta-aviões navegando a uma velocidade razoavelmente alta para o deslocamento que ele tem, né? Um navio desse está se deslocando 35, 40 km por hora. Pensa bem, em um avião decolando, ele vai ter que tomar um impulso de uma catapulta que vai jogar ele literalmente como se fosse um estilingue, né? Ele no ar, 200 por hora, ele vai sair de 0 a 100 em questão de 2 segundos, de 0 a 200 em questão de 2, 3 segundos. É uma coisa absurda, a pancada que toda a estrutura dessa aeronave sofre e o piloto para que ele jogue no ar. Então, e ele vai agredir, digamos assim, essa sopa. Quanto mais perto do nível do mar, mais forte ela vai ser. Então, o PPF ele é muito usado hoje dentro desse contexto. Fora a NASCAR, enfim, e vários outros. Hoje a gente tem um produto dentro de casa que é um produto um dos melhores do mercado, e poderia dizer o melhor, porque ele traz uma garantia de um fabricante que honra tudo que coloca no papel. Um fabricante que daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 10, daqui a 15, se tudo permanecer, e a gente está falando que muitas coisas podem acontecer assim no cenário político, mas a minha via de regra vai estar aqui. A 3M ela está em Sumaré, foi a primeira aqui no Brasil, né? Foi a primeira unidade fabril fora dos Estados Unidos, né? Que veio lá na década de 60, se instalou ali em Sumaré. Hoje Sumaré na época era Campinas, né? Hoje Sumaré ali na beira, né? Nas margens da estrada Anhanguera, rodovia Anhanguera, né? Até hoje ali é onde tem os nossos treinamentos muitas vezes, né? Onde a gente faz os summits, a gente faz alguns eventos que eu acho fantástico. Você como empresário, você como aplicador, está participando desses eventos, porque é uma fonte de produção de conteúdo única nesse mercado. Porque o teu cliente final, ele entende quem é essa companhia e com quem que tu está associado, entre aspas, né? Então, fazer e participar desses auto-tuning da 3M, que todos os anos tem, esse ano foi em junho, acho que nesse final de ano não vai ter mais, mas o ano que vem vai ter outro, e assim por diante, e vocês estarem participando desses eventos, gerando conteúdo e recebendo muitas vezes premiações lá dentro, como aconteceu agora em junho, eu acho sensacional, gente. Porque é isso que tu está mostrando para o teu mercado, é isso que tu está mostrando para o teu cliente final, que tu está recebendo nessa loja. Olha, eu sou
diferente, né? Eu estou num momento diferente, porque eu sou associado com uma das empresas mais valorizadas do mundo. Aquele logo, quando tu coloca lá na frente da tua loja, né? 3M, quando tu coloca no teu Instagram, quando tu coloca em todas as tuas redes sociais, tu está falando de um logo que vale quase 100 bilhões de dólares. É muita coisa, né, gente? Quantas empresas, quantos logos valem isso tudo, gente? É isso que a 3M contribuiu nesse um século de mercado que ela está aí. E é isso que tu pode te associar, né, para poder montar nesse elefante gigantesco e ir para cima do mercado com um corpo diferente, né, com uma forma diferente, com uma abordagem diferente, para que o mercado te entenda como alguém que faz diferente e faz o melhor. É sobre isso que a gente está falando. O PPF 3M, eu costumo dizer que é um produto que pode trazer uma segurança para o teu cliente, não só na tua aplicação, que eu sei que no momento que vocês fazem, vocês vão passar por treinamentos, vocês fazem treinamentos em cima de tudo que vocês fazem, e logo a mão de obra de vocês tem uma tendência a ser excelente, mas quem dá a garantia desses produtos, independente de ser o Windows Film ou seu PPF, é a própria companhia. Era uma das lâminas que eu ia mostrar para vocês também, é o processo de garantia, né? Então, a 3M disponibiliza uma plataforma para que essas garantias sejam emitidas, né? Então, você tem login e senha, vai lá, independente do PPF, você Windows Film, você faz, e o seu cliente recebe no e-mail. E isso já é um pós-venda que inicia, que eu acho tremendo, gente, porque ali tu está dando a chancela daquilo que tu está falando e daquilo que tu está apresentando e entregando para o teu cliente. Então, a 3M dando garantia. No caso do PPF, a gente está falando sobre amarelamento, a gente está falando sobre desplacamento, a gente está falando sobre algumas coisas que a gente sabe que tem no mercado. Eu ando por aí, eu já tenho carros com PPF que ficaram terríveis, mas terríveis mesmo. Não estou nem falando de casca de laranja, que também vejo muito, né? Nem estou falando sobre um amarelamento, que também vejo muito, muito mesmo. O PPF é uma borracha, né? Vamos falar assim, uma forma mais grosseira, e se não for um produto de altíssima qualidade, vai dar problema. Mas eu já vi PPF assim, de craquelar de uma forma em cima de um carro que teve que passar por cortar mais da metade do verniz. E já vi carro também em concessionárias de altíssimo padrão, carro que custou mais de R$ 1 milhão, da pessoa ter que, para tirar o PPF, teve que cortar todo o verniz, chegar na tinta e repintar o capô. Isso eu vi numa Mercedes. Então, carro com, sei lá, tinha 8 meses de uso, sim, muito. Eu fico pensando o que essa concessionária falou para o proprietário desse carro, né? Então, mas 3M é isso. É segurança, é evolução, é uma empresa que está no topo de tudo que faz. E aqui a gente não está falando só de produto, né, gente? E é isso que eu queria deixar para encerrar a nossa palestra. Aqui a gente está falando de venda de valor. Aqui a gente está falando de negócio. Aqui a gente está falando de empresas que evoluem, né? Aqui a gente está falando de outra coisa. A gente não está falando de produto. Produto tem 50, 100, 200 pessoas que vão falar de produto com vocês. Aqui a gente está falando de negócio, né? Então a gente está aqui à disposição de vocês, né? Para dar esclarecimentos, para a gente tentar evoluir juntos. Vocês que querem trabalhar com essa marca, converse com a nossa equipe. A nossa equipe está aí para atender vocês. Claro que depende de perímetro, depende de algumas situações, mas estamos aí. Eu entendo que a gente tem um Brasil inteiro para a gente trabalhar, né, gente? E tem muito mercado. Esse mercado ainda, sinceramente, ele é muito virgem e tem muita coisa para a gente fazer. Tá ok, pessoal? Da minha parte, basicamente é isso. Eu não sei se tem alguma pergunta, eu não sei se tem alguma dúvida de vocês, mas é isso aí, Alexandre. Não sei se o meu xará que está aí do outro lado, não sei se ele tem mais alguma consideração, mas estamos aí.